Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, lermos um texto da mesma, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja na cidade de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o versículo número 17. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 12, 7 ao 10. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, via de regra, quando a gente progride, quando a gente se desenvolve, quer no sentido profissional, quer no sentido material, a gente tem a tendência natural de ficarmos orgulhosos, de nos enchermos de nós mesmos, de nos ensoberbecermos, vamos assim dizer. Infelizmente, isso é uma tendência que a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, sempre nos conduz, sempre nos leva a esse tipo de pensamento autossuficiente em relação a nós mesmos. Isso, repito, acontece via de regra, no seu sentido mais geral, assim nós estamos nos referindo. Quando a gente considera no sentido espiritual, a gente chega à conclusão que o caminho é completamente o contrário, que o caminho é completamente inverso. Ou seja, quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente aprofunda a nossa comunhão com o Senhor, quanto mais a gente progride numa vida de santidade, numa vida de consagração, menos nós nos enchemos de nós mesmos. Isso é um princípio, isso é uma regra. E quanto mais nós experimentamos essa realidade, a gente confirma isso na nossa própria vida, na nossa própria experiência com Deus, na nossa própria experiência em relação aos nossos irmãos. Esse texto que nós lemos aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 12, sobretudo no versículo 7, a gente observa justamente isso, o depoimento, o testemunho que o apóstolo Paulo faz em relação à sua própria vida, diante das revelações que ele recebera do Senhor, diante das revelações que ele recebera de Deus, a fim de que ele não se orgulhasse, a fim de que ele não se enchesse de si mesmo. Ele relata que Deus permitiu que lhe fosse posto um espinho na carne. A gente não sabe, especificamente falando, o que era esse espinho. Alguns pensam que se refere a alguns falsos irmãos que procuravam perseguir ao apóstolo Paulo, perseguir o seu ministério. Outros veem esse espinho na carne como os próprios inimigos abertos do Evangelho, e foram muitos com os quais Paulo teve que se deparar ao longo da sua carreira cristã. Outros veem esse espinho da carne como uma enfermidade física que Deus havia permitido que ocorresse na vida do apóstolo Paulo, para que assim ele não se orgulhasse, para que assim ele não se enchesse de si. E ele chega à conclusão da necessidade disso em relação à sua vida. Tanto é que depois de orar, não só uma vez, não só 2 vezes, mas 3 vezes, o Senhor responde à sua oração. Ele havia pedido que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne, e aí Cristo mostrou a ele a necessidade daquela experiência, a necessidade daquele espinho, para que ele pudesse se enfraquecer de si mesmo e se fortalecer no sentido espiritual. E aí eu volto àquele pensamento anterior que acabei de dar aos irmãos. Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente cresce no sentido espiritual, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos.
E aí, quando a gente vê alguns escritos do apóstolo Paulo, pelo menos 3, ao longo das suas epístolas, a gente percebe como isso se verificou, a gente percebe como isso de fato foi uma realidade na sua vida, na medida em que ele avançava na sua idade, na medida em que ele crescia espiritualmente, como resultado dessa sua maturidade cristã, mais ele se esvaziava de si mesmo, mais ele tinha uma visão negativa de si mesmo, e isso fazia com que ele buscasse cada vez mais a graça do Senhor sobre sua vida. E aqui eu queria fazer menção a alguns textos da palavra, relacionando com a sua cronologia, ou seja, com o seu tempo, para que assim a gente possa compreender essa verdade. Abram, por favor, aí, primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Veja aqui o que Paulo diz acerca de si mesmo. Depoimento pessoal, testemunho pessoal dele. 1 aos Coríntios 15, versículo 9. Veja o que nos diz aqui o apóstolo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Como é que Paulo se auto-intitula aqui? Como é que ele se autodefine? Ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos. Na verdade, eu nem deveria ser chamado de apóstolo, porque antes de me converter, ou antes de ser convertido pelo Senhor, a minha função era justamente perseguir, era justamente se opor à igreja de Deus. Então, quando se compara todos os demais apóstolos de Cristo, como é que Paulo se via? Como é que Paulo se enxergava? O menor de todos os apóstolos. E aí, quando você vê a data em que essa carta de 1 aos Coríntios foi escrita, foi justamente por volta do ano 55 da nossa era, do ano 55 da era cristã. Então, nesse período, no ano 55, como é que Paulo se via? Ele se via como o menor de todos os apóstolos. E aí a gente segue em seus escritos e chegamos lá em Efésios. Abram, por favor, aí. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. Não esqueçam, no ano 55 da era cristã, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. Veja como ele vai se autodefinir agora. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. Isso é muito interessante, essa progressividade de Paulo, no sentido espiritual, e como ele se enxergava a si mesmo. Ele diz: a mim, veja, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, como é que Paulo aqui se intitula, ou se auto-intitula? Eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o menor de todos os crentes. Então, de todos os salvos, de todos os remidos, se fosse fazer aqui uma comparação, eu me coloco como o menor deles. Então veja que a patente de Paulo está diminuindo. Ele se via como o menor dos apóstolos e aqui ele se vê como o menor dos santos. E aí quando ele escreve essa carta aos cristãos lá de Éfeso, é por volta do ano 60, por volta do ano 62 da era cristã. Então, em relação ao escrito que ele havia feito lá em Corinto, que foi no ano 55, havia se passado aí 5 ou 7 anos aproximadamente. Então ele perdeu a patente de menor de todos os apóstolos e agora ele se via como o menor de todos os santos. Mas Paulo não para por aí. Abram aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Agora a gente já está no ano 62, 64 da era cristã, aproximadamente 2 anos depois que Paulo escreveu a sua carta aos Efésios. Já no fim da carreira, já no fim da vida, ele vai fazer agora uma terceira autodefinição dele, ou seja, de Paulo. Como é que ele vai se autodefinir agora?
1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Veja como ele fala aqui, meus irmãos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, de todos os pecadores, eu sou o principal. Eu sou o principal de todos os pecadores. Então ele saiu de menor dos apóstolos, passou para menor dos santos, e agora, no final da vida, como é que ele se via? O maior de todos os pecadores. Quando você vê, as passagens e não relaciona a sua cronologia, não relaciona o seu tempo, talvez passe desapercebido esse detalhe. Mas quando você vê as datas em que foram escritas essas cartas, qual é a conclusão que você chega? Na medida em que Paulo foi avançando na sua vida, na medida em que ele foi amadurecendo espiritualmente, mais ele conseguiu ter uma visão clara de si mesmo. Ou seja, ele era um nada, ele era um ninguém, o menor dos apóstolos, o menor dos santos e o maior de todos os pecadores. E o que é isso, meus irmãos? E o que é isso, minhas irmãs? É uma pessoa que vivencia um genuíno crescimento espiritual, é uma pessoa que vivencia um genuíno crescimento da graça. Ela vai se auto-esvaziando, ela vai percebendo a sua pequenez, ela vai tendo conta da sua fragilidade, ela vai tendo noção da sua dependência da graça do Senhor sobre sua vida. Quando você vê um cristão, quando você vê alguém que se diz crente, cheio de orgulho por aquilo que é, cheio de orgulho por aquilo que faz, até mesmo por coisas que faz dentro da obra do Senhor, às vezes por ser um grande pregador, às vezes por ser um grande estudioso da palavra, às vezes por ser alguma pessoa que serve na igreja, mas quando ela procura se encher de si, quando ela procura ficar soberba com aquilo que faz ou com aquilo que é, conclua o seguinte: aquela pessoa não está crescendo espiritualmente. Se ela estivesse crescendo espiritualmente, o sentido da sua caminhada seria o inverso, seria o contrário. Seria esse que o apóstolo Paulo experimentou ao longo da sua vida, saindo de menor dos apóstolos para o menor de todos os santos, chegando a que nível? O maior de todos os pecadores. Porque quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se consagra, mais a gente chega à conclusão da nossa carência, da nossa necessidade de Deus e da sua graça sobre as nossas vidas. Então, hoje eu estava pensando sobre isso. Hoje eu estava puxando algumas lembranças em relação aos escritos de Paulo, e me veio justamente à mente essa sequência aqui. Uma vez que a gente está estudando sobre crescimento espiritual aos domingos, vendo na prática como é que isso acontece na vida de uma pessoa, vendo na prática o impacto que o crescimento espiritual gera na vida de uma pessoa, ou seja, noção da nossa própria insignificância. E quando a gente chega nesse nível, a gente vai entender a necessidade, a gente vai entender a satisfação que somente a graça de Cristo opera na nossa vida. Foi por isso que Paulo falou, lá em 2 Coríntios 12, quando eu sou fraco, fraco de mim mesmo, fraco das minhas próprias forças, fraco das minhas próprias capacidades, qual foi a conclusão que ele chegou? Quando eu sou fraco nisso, aí é que eu sou forte, no sentido espiritual, porque a graça de Cristo estará comigo, porque sua presença se fará intensa na minha vida, porque assim eu experimentarei mais e mais da sua comunhão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que essa seja a realidade na nossa vida, que esse seja o exemplo, que esse exemplo do apóstolo Paulo seja verificado no nosso viver também, que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça na graça, que a gente se desenvolva no nosso caminho do Senhor, e que isso gere em nós essa noção de dependência, essa noção de fragilidade, e que a gente possa cada vez mais mortificar a soberba, o orgulho, a autossuficiência, que infelizmente são manifestações da nossa natureza terrena, da nossa natureza humana. Então,
que Deus nos abençoe, que Ele possa nos dar essa mesma experiência do apóstolo Paulo, para que assim a gente possa verdadeiramente experimentar o crescimento espiritual na nossa vida e fazer com que a gente possa sentir esse crescimento no nosso viver. Então, que Deus nos abençoe e que Ele seja com a nossa vida, que Ele seja com cada um de nós. Amém.